Fala pessoal, no vídeo de hoje vamos tocar em uma ferida que muita gente assim prefere ignorar ou tratar com certo vitimismo, mas que os dados e a realidade do dia a dia vem a cada dia nos confirmando mais. Eu estou falando sobre o pedágio da aparência no mercado de trabalho. Então veja bem, nós passamos a vida ouvindo sempre aquela famosa frase, que basta trabalhar duro para subir na vida. E será que o tal esforço, ele é medido da mesma forma para todo mundo? Porque eu tenho minhas dúvidas. Vamos falar sobre esses desafios silenciosos e ao mesmo tempo assim eu vejo eles como um pouco meio que cruel, né? Onde o homem que não se encaixa nos padrões de beleza, ele enfrenta dificuldades na carreira. Então a gente tem aí o famoso teto de vidro da estética, né? Que vem a falta de promoções para essa pessoa. Então, existe um conceito na psicologia chamado o efeito da primeira impressão. Então, basicamente, o nosso cérebro, ele tende a associar beleza a outras qualidades positivas, como por exemplo, a inteligência, a liderança e a confiança. Então, para o homem que ele é considerado feio, o efeito ele acaba sendo o inverso. Ele pode ser assim, um funcionário mais técnico e dedicado da equipe, mas na hora ali de uma promoção para cargos de gestão, ou até mesmo de ser um representante da empresa, ele é assim frequentemente rejeitado e desprezado. Então, parece que tem uma regra não escrita de que a empresa ela precisa ser transmitida por alguém que transpareça assim, ter mais equilíbrio, coerência e até mesmo a paz, né? E qual que é o resultado disso na empresa? Então, veja bem, homens competentes, mas porém eles são feios. Eles ficam estagnados em cargos operacionais, pessoal. Enquanto que outros, assim, os mais bonitos, né? Eles acabam meio que subindo por uma escada rolante. E ainda temos a famosa linha de frente versus, né? O subsolo. Eu estou me referindo àqueles cargos insalubres. Você já notou como que a distribuição de muitas funções assim segue uma lógica estética? Então, os cargos mais limpos, escritório, com ar-condicionado e um contato direto assim, com o público, eles costumam ser assim, ocupados por pessoas dentro do padrão estético estabelecido pela empresa. Então, para o homem que não possui o padrão estético bem aceito, né, sobra as funções dos bastidores, aquilo que fica fora da visão do público, né, que é lá o estoque, a manutenção, a produção pesada, ou ambientes insalubres, né? É como se a sociedade ela quisesse que o esforço desse homem fosse aproveitado, mas ao mesmo tempo a imagem dele é melhor que fica escondida, né? Então é o trabalho braçal, o suor, o anonimato do feio como meio que um destino obrigatório. Então ele terá que encarar a barreira da repulsa, o isolamento social na empresa, se ele quiser continuar trabalhando ali. Então talvez o ponto mais doloroso seja o comportamental. Existe assim uma recusa sutil, muitas vezes consciente, vinda de quem ocupa cargos mais altos ou ambientes mais confortáveis, mesmo que o salário seja igual ao do homem feio. Entenderam o que eu quis dizer? Então isso se manifesta em uma linguagem corporal, por exemplo, o desvio do olhar ou a falta de um sorriso cordial que é dado a outros colegas, né, os colegas bonitos. Então não tem assim uma comunicação igualitária já com o homem feio para a construção e também a manutenção de uma rede de relacionamentos ali interno, o que é o que de fato constrói pontes para novos projetos na empresa, entenderam? Então, temos ainda o famoso julgamento moral, pessoal. Se um homem bonito, ele está suado ou despenteado, ele é visto como um cara esforçado. Se o homem feio, ele está na mesma situação,
ele já é visto como um cara desleixado e muitas vezes até como um cara sujo. Então acaba entrando nessa receita todo o custo mental de ter que ser o dobro para poder compensar a rejeição visual. Esse homem ele se vê obrigado a ser 2, 3 vezes melhor tecnicamente, e ele não tem margem para o erro. Enquanto que o bonitão, ele sobrevive a uma falha com base no carisma. Já o homem feio, ele é julgado com um rigor absoluto. Então essa pressão constante, ela gera um desgaste mental imenso. Ele sabe que não está apenas lutando, pessoal, contra a concorrência, mas contra o preconceito instintivo de quem decide o futuro dele dentro da empresa, né? Então, assim, uma conclusão, a tal da meritocracia, aquela ideia de crescer pelo esforço, talento, habilidade, isso é um mito ainda maior quando ignoramos o viés da aparência. Você tem que reconhecer que o mercado de trabalho ele é agressivo, ele é diverso, ele é desagradável com o homem feio. E isso não é sobre uma lamentação, não. É sobre trazer consciência para uma desigualdade real, né? E você aí, assim, você já sentiu assim, que a sua aparência barrou uma oportunidade ou mudou a forma como as pessoas te tratam ali no ambiente profissional? Deixa aqui nos comentários aqui para mim ler. Porque no cenário que eu estou aqui desenhando para vocês, o comportamento social é o que mais pesa. A aparência não dita apenas o salário, mas dita o tom das interações humanas. Então, assim, para o homem que não atende aos padrões estéticos, o ambiente de trabalho ele pode se tornar um campo de microagressões e de isolamento vindo de todos os lados. Então, como essa dinâmica se manifesta nas relações de poder e de gênero? Por exemplo, os gestores homens, eles tendem a ver o funcionário feio como uma peça de engrenagem. Ele é o cara eles veem assim, que ele é o cara que não vai dar problema, porque ele está ali para trabalhar e pronto. Então não há um interesse em desenvolver um carisma ou o lado social dele. Ele é visto como alguém com menos valor de mercado. E por isso o gestor ele sente que ele pode exigir mais dele sem dar nada em troca, né? Já, por exemplo, um proprietário, o gestor muitas vezes projeta ali no subordinado a imagem que ele quer para a empresa. Então, assim, por exemplo, se ele quer uma empresa moderna e de sucesso, ele instintivamente ele se aproxima de funcionários que pareçam de sucesso, né? Aí entra a aparência, entendeu? Então, o homem feio para esse gestor, ele acaba evocando uma sensação de estagnação ou de algo antigo, o que gera um distanciamento frio, entendeu? Então, assim, e já por parte das mulheres ali no ambiente de trabalho, aqui, assim, a barreira, ela costuma ser a da segurança e da cordialidade seletiva. Por exemplo, o mesmo comportamento, como um elogio ou uma tentativa de conversa, vindo do cara bonito, o Shed, né? Isso é visto como um charme ou até mesmo uma gentileza. Agora, vindo de um homem feio, isso já pode ser interpretado como algo invasivo ou até mesmo estranho. Então isso faz com que ele se retrai, com medo de ser mal interpretado. Então isso acaba reforçando a imagem de um cara esquisito ou o famoso antissocial, né? E mulheres em cargos de decisão ou colegas de equipe, eles costumam usar redes de network, né? Baseadas em afinidades. Já o homem feio, pessoal, raramente ele é incluído no cafezinho ou tampouco no happy hour, porque ele é tratado com uma educação formal e seca, sem o acolhimento que os outros colegas recebem, né? Então não é que as pessoas o ataquem abertamente, mas ele sente o desconforto visual dos outros. Então, em reuniões, é comum que as cadeiras do lado dele elas sejam as últimas a serem ocupadas. Se ele precisa dar uma ordem, ou até mesmo coordenar uma equipe, assim, a sua autoridade, ela é constantemente questionada. Então, ele não tem a presença que o padrão de beleza confere.
Então ele precisa gritar mais alto ou ser muito mais técnico para poder ser ouvido. Quando ele precisa na empresa circular assim, em setores mais nobres da empresa, o tal do RH, que eu odeio isso daí, né? Ou a diretoria, ele sente aquele olhar de assim, o que você está fazendo aqui? Vocês já sentiram esse olhar aí, pessoal? Porque existe uma sensação que ele pertence ao chão de fábrica, ao subsolo. E a sua presença em áreas assim de carpete, ar-condicionado, acaba que gerando um estranhamento quase que instintivo nas pessoas que lá estão. Então, o resumo do impacto. Compare a situação, o erro no trabalho, o bonito, foi um deslize, ele está cansado, você já é com feio, ele é incompetente e desleixado. O silêncio numa reunião, já o bonito, é porque ele é observador e estratégico. Aí o feio não. O feio eles já olham e falam assim, esse cara aí ele não agrega nada aqui. Num pedido de aumento com o bonito, eles veem que ele tem um potencial de liderança. Agora já com o feio, ele tem que ser grato por ter esse emprego aqui. E aí acaba já ali, né, pessoal, entrando a socialização, né? O bonito, ele é o cara legal do grupo, enquanto que o feio é o cara estranho ou até mesmo o coitado. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo de hoje, eu peço que vocês deixem o like, se inscreve no canal aqui, faça o seu comentário, que isso aqui é muito importante, essa interação aqui para o YouTube. Beleza, pessoal? Um abraço a todos. Fui!